funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha pela prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Não é do INSS, seu podcast de RPPS está no ar e por enquanto aqui a gente ainda está em clima de férias aqui em 2026 com o nosso quadro Além do RPPS e a gente vem trazendo aqui um pessoal diferente, como a gente sempre fala aqui, né? Sempre tem algum RPPS onde alguém faz algum trabalho paralelo depois que fecha as portas do RPPS. Hoje a gente vem trazer alguém que está relacionado ao RPPS, mas não está no RPPS aqui, né? Então, Edmilson Alves que está aqui com a gente. Tudo bom, Edmilson? Opa, tudo ótimo, Rafa. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que para mim é motivo de orgulho aí ter sido lembrado e espero contribuir aí com o podcast da melhor maneira possível para falar um pouquinho de tudo um pouco da minha trajetória aí. Então, Edmilson, e pro pessoal que ainda não conhece, quem que é o Edmilson e onde que o Edmilson trabalha hoje aí pro pessoal entender, já que eu disse que não está num RPPS especificamente falando? Vamos lá, eu sou hoje um profissional do mercado financeiro, eu estou aqui atualmente no Banco Safra, eu sou o responsável pelo chapéu de RPPS aqui no Banco Safra, então quando todos os nossos canais de comerciais eles podem acessar aí os clientes, né? Então ele está lá acessando a padaria do João, a indústria do Joaquim, o comércio do José. Quando ele se depara com o RPPS local, ele precisa nos acionar aqui. E aí eu dou uma avaliada e dou toda a assessoria necessária para que ele ofereça todos os produtos enquadrados na resolução específica que atende o segmento para não haver nenhum problema de questão ligada ao cara investir em algum produto que não pode. Então a gente tem essa preocupação, essa governança muito forte aqui no banco. Então, na verdade, eu sou, vamos dizer assim, o canal facilitador para os meus canais comerciais no banco, é isso. Legal. E Edmilson, quanto tempo você está trabalhando aí na área já com investimento, na parte do RPPS aqui, pelo menos? Bastante. Bom, nesse segmento eu estou desde 2010, né, com o RPPS. Então, tanto fundo de pensão quanto a RPPS, 2010. Então, eu estou aí 15 anos. No Safra, eu estou desde 2017. Lá se vão quase 10 anos então já, né? No Safra 10, no segmento 15 anos. Dá até medo, começa a aparecer a nossa idade, né, Rafinha? Pois é, nem me fala. Tô chegando aos 10 anos aqui também de RPPS. E o tempo passa muito rápido, é uma loucura, gente. Como passar? Parece que foi ontem quando eu entrei. Então, é interessante isso. É verdade. E Edmilson, que outra atividade que você faz aí quando você larga o terno do Banco Safra aí? Que atividade que você faz aí que a gente tá te trazendo para cá por esse motivo? Cara, é legal isso. Por exemplo, eu dou aula, então, assim, lá atrás, né? Até antes de começar a trabalhar com a RPPS, eu falei, pô, uma hora a gente vai ficar velho, e aí o mercado, infelizmente no Brasil, eu não concordo, mas ainda no Brasil a gente tem muito aquela ideia de que o cara vai ficando mais velho, aí as empresas começam a querer trocar o cara mais velho por um cara mais novo. Então eu pensei, pô, como o boleto não para de chegar independente da idade, né? Eu falei, o que eu posso pensar, o que eu posso fazer depois que eu parar de trabalhar, né? Então, na ocasião, eu já tinha dado aula lá atrás, quando eu me casei, vendi almoço para comprar janta, precisava de arrumar alguma grana extra, então eu dei aula no estado, né, como professor de matemática. Gostei muito dessa carreira didática, mas infelizmente professor no Brasil tem uma remuneração baixa, ganha muito menos do que deveria. Afinal de contas, se nós estamos aqui, a gente deve aos nossos professores, né, que nos assistiram ao longo da nossa trajetória acadêmica, mas infelizmente no Brasil é uma categoria que sofre muito na questão financeira. Mas naquele momento lá atrás era um adicional, né? Eu já trabalhava, na época eu trabalhava no Bradesco, Itaú, né? Depois eu falo um pouquinho da minha trajetória banco aí, né? Trajetória profissional, mas eu precisava de uma graninha extra, comecei a dar aula de matemática lá atrás. Gostei da brincadeira, fiquei 2, 3 anos nessa questão, e aí as viagens de trabalho começaram
a prejudicar muito a minha agenda, eu acabei tendo que declinar. Fiquei um tempo parado, e aí eu lembro que eu me certifiquei aqui para... Hoje eu sou um profissional CFP, né? Então eu me certifiquei para tirar aí a certificação, estudei e tal, tirei. E na ocasião eu tinha um grande amigo meu que fazia cadeira de Previdência Social e Complementar na FK Partners, que é uma empresa certificadora, uma das empresas certificadoras de mercado. A gente tem algumas, a FK Partners é uma delas. E aí eu fui convidado num happy hour, né? Pô, você foi bem aí na cadeira de Previdência, você não queria dar aula pra gente e tal? Eu falei, olha, seria um prazer, mas eu preciso falar com um grande amigo meu que está com essa cadeira, eu lembro que é o Custódio Felizardo, um cara que trabalhava no Itaú. Eu também, na ocasião, trabalhava no Itaú. O cara é um irmão meu até hoje, né? E eu falei, olha, beleza, fico lisonjeado pelo convite, mas eu preciso conversar com meu amigo, porque senão dá a impressão que eu estou dando uma bola nas costas dele, né? Então, eu saí de lá, depois desse happy hour, eu liguei pro Custódio, falei, Custódio, tive num happy hour, tirei a certificação, agradeço, porque ele foi meu professor de Previdência Social Complementar, né, quando eu estava estudando os módulos. Falei, Todd, os caras devem ficar tão me chamando aí para dar aula, tal. E eu, falei para eles, falei, fico lisonjeado, seria um prazer, mas eu quero falar primeiro com o Custódio, que eu sei que é o dono dessa cadeira. E aí, para minha surpresa, o Custódio me vira e fala assim, graças a Deus que você me procurou. Eu tô aqui numa loucura no Itaú. Ele estava num projeto, na época era um projeto no Itaú chamado Gestão de Patrimônio, que hoje, mais do que está consolidado, já virou Ion, né, no Itaú, que é uma parte de gestão de patrimônio, onde o Itaú segmenta os clientes, né, de Ion Private, Ion Acima, e tem um, né, Personalité. Então, é uma parte de investimento que ele é um dos caras que capitanearam toda essa migração para esse desenho. E ele estava ficando alucinado, porque ele falou, cara, não estou conseguindo segurar a bronca do trabalho, viagens e também as aulas. Só que eu estava preocupado, porque eu falei, puta, quem que eu vou, né, trazer para ficar no meu lugar, que eu sei ter conta. E agora você apareceu, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Falei, Todd, então demorou, fala lá para eles que será um prazer. E aí isso foi em 2014. Caraca, E foi de uns, lá uns para cá, 11. também dou aula. Eu sou o dono da cadeira de Previdência Social e Complementar da FK Partners, então dou aula de certificação, né? É mais CFP mesmo, né? CEA, CGA, às vezes, enfim. E nessa parte ligada à Previdência Social e Complementar. A parte de legislação também, de fundo de pensão, o próprio da RPPS também, tem um módulo lá de resolução, da resolução que eu também acabo gravando. Então essa é uma parte que lá atrás era um plano B, porque que eu sei que em algum momento, né, Rafinha, a gente tem duas certezas na vida da gente. Um dia que a gente vai embora, né? Viva a sua vida como se fosse o último dia, um dia você acerta. Essa é a grande verdade da vida, né? E a segunda é que quando você está contratado, a única certeza que você tem é que um dia você vai tomar um pé no bumbum, né? A gente brinca, né? Porque uma hora o contrato será rescindido por alguma das partes, né? Seja eu, seja o próprio banco que estiver, enfim. E aí eu preciso continuar, o boleto continua. Eu tenho lá gêmeos de 8 anos lá em casa. Eu brinco que eu tenho um passivo grande ainda pela frente, igual a RPPS, né? Tem o passivo. Eu também tenho o meu passivo lá, né? Tamo junto, meu passivo atuarial também tá em casa. Pô, não é fácil, não. Tem dois gêmeos lá, Arthur e Nicolas, né? Eu tenho um mais velho do primeiro casamento, que esse já tá tocando a vida dele, 26, 27 anos, graças a Deus. Já não precisa mais de mim, mas esses dois aí, pelo menos uns 20 anos, vai ter bastante boleto para pagar. E aí eu preciso pensar, né? Se eu tomar aqui um tiro na asa, eu preciso. O que eu faço? E aí esse plano B, que são as minhas aulas, eu quero que lá na frente vire um plano A. Naturalmente, hoje eu tenho uma limitação de pegar aulas, porque o meu dia a dia no banco toma muito meu tempo. Então, obviamente que minha agenda não está full time para ficar por conta disso, mas eu
tenho lá trabalhado finais de semana, tal, principalmente, né, ou algumas aulas à noite, aulas online, porque às vezes é aula à noite de semana, mas eu estou viajando, então se não for online fica um pouco mais difícil. Então a gente tem conseguido, em termos de agenda, tanto presencial quanto online, fazer esse trabalho, e esse é um trabalho legal que eu faço, acho que é uma carreira acadêmica que eu gosto muito. Pena que, eu brinco, se eu ganhasse o mesmo que eu ganhei no banco fazendo isso, talvez eu já estivesse fazendo só isso, mas eu sei que isso não é possível, então a gente vai tocando as duas pontas. Mas eu particularmente gosto muito desse mundo do INSS, estar com vocês. Eu acho que é uma coisa que agrega, sabe? É uma troca de experiência muito legal, né? Eu posso dizer, eu agradeço a Deus que eu sou um dos caras, nem sempre a gente trabalha naquilo que a gente gosta, mas eu posso dizer, eu trabalho naquilo que eu gosto. Se eu tivesse que voltar atrás, eu queria voltar falando, obrigado, Deus, eu quero trabalhar com a RPPS, eu gosto, interação tete a tete com vocês. Então, não é porque eu estou falando com um cara da RPPS que você é um cara muito querido no segmento aí, mas não é por isso não, você, a Lê aí também, a turma toda, mas eu gosto muito daquilo que eu faço, né? Então, por isso que quando a gente gosta, a gente faz com amor, a coisa acaba, acho que o Papai do Céu blinda mais e ajuda mais. Mas essa carreira acadêmica aí é o que eu tô tocando. Se um dia eu tomar um tiro na asa, aí eu vou ter que aumentar minhas aulas na outra ponta, né? Esse é um ponto. Já consegue E, compensar, né? E eu tenho um terceiro ponto que eu brinco que é a minha cachaça, que eu tenho uma banda de rock, né? Eu sou vocalista dessa banda, eu toco bateria, eu toco violão, mas não na banda, né? Eu comecei minha carreira como baterista até o dia que o baterista, o vocalista faltou lá atrás, eu tinha 16 anos, muito, the long time ago, né? Não vamos nem falar quanto tempo, porque eu não quero nem pensar nisso. Deixamos assim. Deixa pra lá. Aí eu lembro que eu era baterista dessa banda, o vocalista faltou, eu falei pros caras, pô, pra gente não perder o tempo de ensaio, tá aqui o microfone, eu vou tocar bateria e cantar algumas músicas que dê. Aí cantei, os caras falaram assim, no final, falaram, pô, Ed, nós estamos precisando arrumar um baterista, vem você pro vocal. E de lá pra cá, tô nessa vida louca aí, cantando nas noites, nos aniversários, nas festas de fim de ano de empresa. Sábado agora eu fiz um casamento, então é muito legal. De novo, não é uma coisa que dá muito dinheiro, obviamente, mas acho que prazer, o anti-estresse, isso é extraordinário. E música, para mim, é muito bom, né? Acho que a música é um negócio extraordinário do ponto de vista de calor de coração, acalentar o coração, de motivação e tudo mais. Então, esses são meus dois lados ex-banco, vamos dizer assim. Não, um que ainda tá meio que associado de alguma forma, né? Que ainda dá a aula de previdência e tudo mais ali. E nessa parte, você acha que ainda carece do servidor, né? Já que estamos falando de RPPS, você acha que ainda carece do servidor conseguir um pouco mais dessa capacitação? Fugir um pouquinho daquela parte que é só o obrigatório, que o pessoal fala, não, tem que fazer essa educação profissional, tem que fazer isso, aquilo e tal. Você acha que falta um pouco disso ainda para conseguir ganhar um pouco mais de maturidade, o próprio RPPS? Eu acho que sim. Eu acho que a resposta correta é sim. O profissional que está à frente, o servidor ou a pessoa que esteja, né, tenha sido colocado, na palavra não é colocada, né, ter sido colocado como representante do RPPS, não é isso? Então, seja ele servidor ou não, né? Eu acho que é fundamental essa busca pelo conhecimento, essa busca por certificações, primeiro para ajudá-lo na questão da frente, né? Porque é muito importante, vocês estão fazendo a gestão do dinheiro que não é de vocês, né? Dos servidores do município. Não necessariamente, não é só de vocês, mas é também do servidor, né? Você está fazendo a gestão do Tá teu ali dinheiro junto. quando você se aposentar lá, desde que você seja servidor. Mas, ou seja, no final do dia você está fazendo uma gestão que não é do teu dinheiro. Então, é muito importante que você esteja capacitado para isso, né? Porque quanto mais capacitado,
mais transparentes serão as coisas, mais fáceis serão as possibilidades de você apontar pontos prós e contras de determinado investimento. E mais do que isso, Rafinha, eu acho que para a vida de vocês, vamos lá. Hoje eu estou fazendo RPPS, mas amanhã eu estou fazendo outra coisa, eu monto minha empresa. Cara, quanto mais você souber, quanto mais capacitado você for, mais fácil será a sua vida, mais próximo do sucesso você estará. A gente brinca que não existe. Eu sou daquele. Essa frase não é minha, é uma frase que eu não sei de quem mas eu uso muito que a gente fala: não existe sorte, né? Existe competência com oportunidade. Então, se você tiver competência e tiver oportunidade, você teve sucesso, você teve sorte. Muitas vezes você é competente, mas não tem oportunidade. Então, você acaba não podendo usar essa competência. Mas muitas vezes você tem a oportunidade, mas não teve a competência para segurar. Então, quando você consegue fazer a junção da competência com a oportunidade, você teve sorte. Isso é verdade, isso é verdade. Para mim, sorte é só... Não existe sorte na vida profissional. Existe competência com oportunidade. Sorte, para mim, é só quando você joga na Mega Sena e ganha. Aí não tem jeito, aí é sorte mesmo. Exatamente. Coisa que eu nunca tive. Eu brinco... Uma vez eu fui ajudar uma turma, aqui só parafraseando... chegou um cara, tem aqui para vender uma rifa de 10 números de ovo de Páscoa. Eu olhei, eu falei, putz, 10 pau, tá bom, vai me dar 8 números aí. Peguei 8 números e deixei 2. Cara, com 80% da rifa eu consegui perder a rifa. Então, essa questão não resolve. Eu preciso trabalhar muito, Rafa. A sorte para jogo não dá. Tô fora. Eu sei como é que é. 8 números cairão à sua esquerda, 20 à sua direita e você não pegará o número da rifa. É isso. Perfeito, exatamente. Edmilson, e conta um pouco dessa história da tua escola de rock, né, cara? Pô, como é que foi isso, você querer quase encarnar o Gênesis aí, né? De começar a cantar e tocar bateria junto ao mesmo tempo? Cara, é engraçado isso, né? Você sabe que música... Eu sempre fui um cara que tive muita facilidade com números, exatas, né? Então, hoje eu sou eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão de marketing e gestão de pessoas, né? Então, embora goste muito de números, eu não virei um engenheiro, né? Muitas vezes o cara, quando gosta de número, vira engenheiro. Não foi o meu caso. Eu segui um outro plano, mas eu fiz também no ensino técnico, eu fiz ciências contábeis, que aí contabilidade, né? Na época existia aquela figura do técnico em contabilidade no ensino médio, né? Lembra? Então eu sou eu sou um técnico em contabilidade, então usei muito números nessa questão. E a música, não sei se todo mundo sabe, mas é uma coisa legal de saber, ela é muito matemática. A música é muito matemática, né? Notas, campo harmônico, então é muito matemática. Então, normalmente, quem se dá bem com exatas tem uma veia natural para música. Então o cara que não gosta de matemática não vai bem na música. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, assim, quem se dá bem em exatas normalmente tem uma facilidade maior para música. E aí foi isso, assim, eu entrei nessa carreira a princípio, né, como baterista, como eu falei, eu trabalhava na Antártica antes de trabalhar na área financeira. Eu trabalhei muito tempo na Antártica, que depois virou Ambev. E aí eu lembro que um amigão meu estava vendendo uma bateria Pinguim, antigona, né? Acho que nem tem mais essa empresa, Pinguim. Pô, vendendo barato, e eu sempre tive vontade. Eu falei, vou comprar essa bateria. Peguei e comprei, paguei lá em 10 vezes, eu nem lembro. Devo ter pago com caixa de cerveja alguma prestação, né? Eu penso eu. E levei para casa. Então, assim, foi a minha felicidade e o começo do problema para meus pais, né? Imagina a barulheira lá em casa, né? Meu pai ficava louco, fechava todas as portas, era uma... Botava aquele travesseiro já no bumbo para poder abafar um pouco. E aí a gente comecei a fazer essa questão, né? Eu juntei com uma turma, a gente fez uma banda de música própria. Aí banda de música própria, você toca só para você, quando você vai tocar o cara fica olhando para você. Então,
o que que esse cara tá... É legal, mas mais ou menos, né? Você acaba não tendo uma dinâmica legal com o público. E aí fui, né? Acabei seguindo, mudando de turma, peguei um outro grupo, ainda como baterista, para fazer cover de Legião Urbana, de MPB nacional, lá atrás, na década de 80 ainda, né? 80, 90, onde a gente teve o estouro, né, da música do rock nacional, né? Foi uma época muito produtiva do ponto de vista musical no Brasil, né? Não, então, a gente teve, os anos 80, acho que, para o rock, né? Vamos especificar aqui, não vamos discutir a questão de gênero musical hoje, que é melhor ou maior, o que é pior, não é o caso, mas para o rock, os anos 80, né, foram anos dourados, né, e aí a gente batia, a gente fez, acabamos fazendo banda cover né, nessa turma aí, pegando, né, Capital, Barão, Legião, Titãs, Metrô, as coisas Paralamas. mais que sumiram, né, com o tempo, né? Engenheiros do Havaí, aí do Sul, que- o Traje a Rigor, então a gente tocava muito essas coisas aí. E aí fui seguindo até, como eu falei pra ti, até virar até um determinado dia o vocalista faltar e eu tocar e cantar. Só que para tocar e cantar, bicho, tem algumas músicas que não dá, porque o ritmo às vezes tá no contratempo do... É uma loucura. A gente fala que você tem que usar o outro lado do cérebro, né, para tocar. Para tocar violão, a gente usa um lado. Para tocar bateria, a gente usa um outro lado, que aí é ritmo, não é harmônica, né? E aí, normalmente a harmônica tá no lado cerebral que tá junto com a voz. Então, por isso que tocar e cantar violão, guitarra é mais tranquilo do que tocar bateria e cantar. Porque aí você está usando dois lados diferentes do cérebro, né? Um lado para ritmo, um lado para harmônica. E aí é que a gente balança de vez em quando. E aí eu falei, pô, legal, algumas dá, outras não. O pessoal falou, vamos arrumar um baterista, eu acho que você tá bem em voz. E aí de lá para cá virei um vocalista e aí fiquei. Tô lá às vezes com a minha meia-luazinha, que é uma maneira de trazer a parte percussão de bateria para o lado, para voz também, junto com tocar e cantar. Às vezes eu pego um violão e fui evoluindo, mudando, a gente brinca, banda é um negócio meio doido, né? A gente fala, um relacionamento a dois, né? É tão difícil, né? Agenda, às vezes não bate, às vezes eu falo A, o outro lado fala B, a gente não... Muitas vezes a gente não consegue ter uma coordenação, tem uns atritos. Você imagina uma banda de 3, 4, são 4 agendas diferentes, 4 cabeças diferentes, são 4 relacionamentos diferentes. Cara, eu vou te falar que é por isso que você vê as tretas de banda no geral, né? Por que Beatles acabou em 10 anos, aquela coisa maravilhosa que surgiu, e não se aguentavam mais? Por isso, é muito difícil. Porque você tem que, na verdade, conciliar a agenda de 4 cabeças que tem 4 vidas profissionais e pessoais, às vezes totalmente antagônicas uma das outras. E nessa loucura toda, acho que eu fiz umas 200 formações de banda e hoje eu tô com 2 aí. Vamos levando, acho que a gente vai ficando velho. A gente brinca, eu falo isso, né? Quando a gente tá mais novo, a gente é mais resiliente. A gente vai ficando mais velho, por incrível que pareça, a gente perde, a paciência menor, né? Eu sempre achava que quanto mais velho a gente ficasse, mais pacientes nós seríamos. Isso é uma grande mentira, Rafa. Quanto mais velho você ficar, menos paciente você será. A resiliência é muito menor. Então isso também é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar nesse meu lado musical, porque você imagina, se já dava estresse aos 20 anos de idade, aos 54, quase 55, tava mais difícil. Mas como é minha cachaça, né? Eu sigo minha vida, faço um pouquinho de voz e violão também, um pouquinho, né? Hoje, um pouco mais. Aí, porque o legal de voz e violão que é só eu, então é eu brigando comigo mesmo, então tá tudo certo. Essa parte fica mais fácil, né? Essa parte fica mais fácil. Mas eu acho que é Não, muito legal. Você fala, pô, como é que você concilia? O pessoal pergunta às vezes, né? Cara,
pai de gêmeos, 8 anos, toca em banda, dá aula, e tem família e ainda trabalha no Banco Safra. Cara, você tá louco? Como é que você faz isso? Cara, eu sei lá, eu também não tenho resposta para isso não. Às vezes eu fico pensando, falo, realmente, se eu parar para pensar, é uma doideira. Mas eu diria que assim, cada quadradinho tem o seu papel, né, na minha vida, né? Eu acho que a questão profissional, trabalhando em banco com RPPS, é uma coisa que me agrada demais, como eu falei. Se eu tivesse que escolher 35 anos atrás, qual seria o segmento que eu trabalharia? E eu trabalhei 11 anos em RH, é engraçado isso, né? Eu fui RH, depois eu fui para Previdência Aberta, PGBL, VGBL e tal. Trabalhei mais 10 anos nessa área. 11 anos em RH, 10 anos com Previdência Aberta, né? PGBL, VGBL. E depois eu fui para o segmento, em 2010 é que eu fui para o segmento do RPPS, estou até hoje. Mas se eu pudesse escolher, você tem que escolher só uma coisa, eu escolheria o que eu estou fazendo hoje, que é trabalhar com RPPS. Então, eu sou muito feliz no que eu faço, graças a Deus. E a parte acadêmica também é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é uma maneira até, é legal, assim, falar assim. Aí não é só financeiro, eu acho que estar sendo útil para um terceiro, né? Tá passando conhecimento, né? As pessoas virem, às vezes, mandar mensagem dizendo, olha, passei, obrigado, Edmilson, você foi peça fundamental. Então, não é o valor financeiro, é o valor, né, de reconhecimento. Então, isso também, eu acho que traz, né, uma motivação muito legal. E a música é isso, é a minha cachaça, eu falo. A música é aquele, para a gente não morrer dado que eu estou fazendo tudo isso, para não ficar louco, eu acho que a música tem um papel importante nessa história. Não, legal. Inclusive, até eu comentei num outro episódio aqui da nossa série, fiz com a Joane. E eu Legal. falei pra ela que, né, eu tinha a questão musical também, eu gosto muito da banda Rush justamente por conta da quebrada dos tempos musicais que ele tem ali, né, que tem umas levadas Sensacional. muito loucas ali também. Sensacional, né? Tá rolando, tá pra sair uma turnê agora em 2026 também, agora bem no tempo da Copa do Mundo, parece que 2027 vem pra Porto Alegre o pessoal também, já tô Pô, ficando bem esse é louco um também cara por que eu quero aqui. ver, Rush. Rush é um negócio extraordinário, né? Pois então, e Edmilson, uma última pergunta aqui, né, já dado o nosso adiantado do tempo. Legal. O que que você acha que é mais chato de explicar? Se o conteúdo vai cair na prova, se a resolução 5272 vai ser pior, ou se o pessoal vai falar, toca Raul aí pra gente? Boa, boa. Essa você tirou da cartola. Olha, eu Alguma acho que coisa tinha que sair. depende. Eu acho que a gente não tem uma resposta para isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: tudo no seu tempo dá muito trabalho. Essa nova resolução, como os caras eles fazem, né? Aos 48 do segundo tempo, nós estamos quase comemorando o Natal e o Ano Novo. Vocês estão em meio a desenvolvimento política de investimento. Então, assim, eu acho que assim, eu tenho que dar uma puxada de orelha, às vezes em Banco Central e Ministério. Eu acho que eles demoram muito para fazer isso e acabam colocando vocês numa saia justa absurda, né? Independentemente de toda a mudança que teve, eu acho que a gente vai ter que digerir ainda, é muito cedo para falar né, do que mudou, se vai ficar, como ficará, enfim. Então é difícil, realmente um negócio muito difícil. A questão, né, de às vezes responder uma pergunta de um aluno é um bom ponto, porque a gente tem alunos e alunos, é engraçado isso, né? Às vezes você tem alunos que você vê que a pergunta é capciosa. Às vezes o cara sabe a resposta, mas ele tá lá testando o professor, né? E tem outros que fazem umas perguntas, eu até brinco, tem uns caras que fazem umas perguntas que eu falo, não é possível, eu acabei de explicar isso, o cara tá de sacanagem comigo. Eu até brinco com meus alunos, eu falo, pera lá, não vou responder isso, você vai responder para mim. Vamos lá, volta, leia o slide com atenção. Leia novamente. Aí o cara fica olhando assim, aí ele lê. Professor, verdade, você está vendo? Você sabe, eu tinha certeza que você sabia da resposta. Então, às vezes, eu provoco a turma também, né? Então, a É gente, como ótimo. professor, a gente tem a experiência de saber quando, às vezes, você tem uma pergunta que o cara sabe a resposta, ele está, na verdade, te testando e faz parte do game. Eu acho que tá certo, o cara tá lá para aprender, tá perdendo o tempo dele. Ele precisa saber se o cara que está explicando para ele realmente tem competência para tal.
Não tem nada de errado nisso, não. E às vezes tem aquelas perguntas que o cara às vezes tá lá viajando na maionese, olhando o celular e faz uma pergunta cretina, porque aí sim, aí tá atrapalhando 30 pessoas que estão lá sério olhando. E aí às vezes eu pego no pé justamente para que ele não faça novamente isso. Isso dá muito certo, né? E na música o Toca Raul não tem como não ter. O que a gente faz? Deixa na manga 2 musiquinhas do Raul, né? Eu adoro Aluga-se. Aluga-se no Brasil, que essa música Aluga-se no Brasil é inacreditável. Ela é de 35 anos atrás e como ela fala a verdade do nosso país, né? É inacreditável. Tá na minha playlist. É inacreditável. Aproveitando, Edmilson, eu disse que ia ser minha última pergunta, mas eu esqueci de fazer uma, justamente sobre a parte musical. Bora lá. Eu já, desde 2007 que eu toco nas missas, na igreja, enfim e tal. Que legal, então, mas a gente também sim, conhece um pessoal que já tocou também à noite. Igreja é um banda grande também. celeiro, cara. Olha, o que tem de gente ruim ali é uma grandeza, incluindo eu, pelo amor de Deus. Não, pelo contrário, cara. Não é porque eu tô falando, não. A igreja, os principais vocalistas, músicos, a igreja é uma escola natural. É muito legal isso. Mas desculpa, eu te cortei, Rafa. Não. É bom ponderar isso também. Teve um batera que hoje ele já é casado e tudo mais, ele já tocava desde cedo, toca numa banda regional aqui nossa e tal, e ele falou que a pior música que se tem é o Whisky a Go-Go. Porque você vai tocar no batizado, no casamento, no velório, na formatura, em tudo, todo mundo pede a praga do Whisky a Go-Go. É verdade isso? É verdade, e tem algumas músicas, assim, é engraçado, tem algumas do Legião Urbana, pô. Legião Urbana era uma banda que também, assim, do ponto de vista musical, né, eu espero não, tenho que tomar até cuidado para falar isso, são músicas simples, tá? O Whisky a Go-Go também é 3, 4 notas, então é muito fácil, mas são músicas chicletes que a gente fala. Todo mundo gosta, todo mundo canta, e o músico às vezes fica a pé da vida porque mas não precisa muito, qualquer um toca, né? Então o cara quer fazer um rush lá, né? Quer, né? Virtual, ele quer ser virtuoso, né? Mas aí você toca o rush, o cara fica olhando para você, às vezes o rush é uma coisa que assim, eu também gosto, assim como você, mas é muito direcional, né? É um rock mais progressivo, não é todo mundo que conhece. O Whisky a Go-Go, do menino de 7 anos à vovó de 90 canta. É igual Beatles, né? Então são músicas que musicalmente são mais simples, e aí o músico fica pé da vida, fala, lá vou eu ter que tocar isso pela 1000ª vez. Então às vezes enche o saco. Mas, cara, tem que ter, porque se você não tiver, o cara vai te pedir, você vai ficar na mão. Não, com certeza. Tanto o Whisky a Go-Go quanto, sei lá, Boate Azul na saideira lá também tem que ter, né, cara? Tem que ter Boate Azul. Boate Azul é o hino da sertanejo. E o Evidências também. Evidências, então, é internacionalmente conhecida. É isso. Verdade. Edmilson, pô, eu queria fazer em 30 minutos, já passou um pouco mais até aí. Pô, foi legal o bate-papo aqui, cara. Conversa gostosa. Cara, adorei isso aqui e muito obrigado aí pela tua participação aí. E quem quiser falar um pouco mais aí contigo também aí, porque a gente quer trazer o Banco Safra agora aqui em 2026 também pra gente falar um pouco mais de RPPS. A partir de fevereiro a gente já toca o terror aqui, já falando de RPPS, sai um pouquinho desse quadro aqui. E como é que faz para poder entrar em contato contigo também aí, seja para falar dentro do Banco Safra, seja também alguma outra vertente aí que precisa aí do teu trabalho? Cara, quando vocês quiserem, tapete vermelho para vocês são referências para mim, vocês são grandes parceiros, mais do que isso, são grandes amigos, você, a Lê, assim, por favor, use e abuse da gente, tá bom? Maravilha, Edmilson, obrigadão aí mais uma vez aí. Bom Natal, bom Ano Novo, nós estamos próximos disso aí. Isso, estamos gravando dia 22 ainda, né? Ainda não chegou o Natal. 48 do segundo tempo, Ainda estamos com luta. E pessoal, obrigado também aí você que participou aí, conferindo com a gente aqui também. Semana que vem tem episódio novo pra você por aqui. Até mais. Abraço.